Bem-vindo ao podcast. Hoje a gente vai mergulhar na técnica de visualização proibida, aquela que diz que, a matéria pode obedecer à sua mente. Fascinante. Nossa, isso já soa como algo saído de um filme de ficção científica. Mas, parece ter bases em física quântica e neurociência, certo? Exatamente. A ideia central é que a realidade que a gente experimenta não seria uma verdade absoluta, mas uma sugestão, uma versão que o nosso cérebro aceita como real. Bem intrigante. E isso tudo vem de estudos que juntam, pesquisas de neurocientistas e físicos quânticos, não é mesmo? Sim, nossa discussão se apoia também na resiliência mental, tipo a dos Navy SEALs, sabe, como o caso do David Goggins, e nas ideias de Lisa Feldman Barrett sobre o cérebro. Exatamente. Mas espera aí. Não é meio arriscado pegar conceitos soltos de física quântica e neurociência para afirmar que podemos, literalmente, mandar a matéria obedecer à nossa vontade? Eu entendo sua preocupação. A técnica, apesar do nome proibida, não é sobre mágica ou pensamentos positivos vazios, mas sim sobre uma abordagem, sistemática de visualização que, passo a passo, instrui como se posicionar como o observador que colapsa as possibilidades I'm with quânticas. you, mas parece uma celebração do poder da mente, né? Concordo. Já ouvi dizer que não se trata de pedir ao universo algo, mas sim de dizer ao universo qual realidade você quer manifestar. Como é que funciona exatamente essa mandatura de matéria? Então, basicamente, a ideia é que você assume o controle. É tipo um comando mental de determinar a realidade. Em vez de pedir algo sobrinho, você se coloca como o observador que, força a transformação das energias e possibilidades no que se torna concreto. Interessante, colocar seus pensamentos em ação e, literalmente colapsar as múltiplas possibilidades em uma única realidade? Isso mesmo, é como se o nosso cérebro estivesse equipado com um manual de operação do tecido da realidade. E essa ideia se apoia na noção de que nós somos os chefes das interpretações sensoriais do que acontece ao Bem nosso instigante. redor. E tem aquele detalhe que não é só sobre imaginação, mas envolve também uma técnica de respiração, certo? Algo para programar ou reprogramar o estado mental? Sim, exatamente. Há uma ligação com práticas de meditação e, inclusive, disponibilizam um app de respiração gratuito e um guia de meditação online para ajudar as pessoas a começarem essa prática. Isso dá um toque prático à teoria. Mas olha, me diz uma coisa. Essa técnica não poderia ser encarada como uma mistura de autoajuda com ciência? Ou estou enganado na interpretação? Bem, de um lado, pode parecer que é autoajuda, mas, a proposta vai além. É uma tentativa de insurreição contra a realidade imposta, de reprogramarmos os modos como percebemos o mundo com fundamentos na física quântica e na neurociência. Entendo. Ainda que eu ache que misturar tanto pode gerar confusão se não for bem explicado. Exato. E aqui é que entra um ponto crítico. É preciso cuidado para não cair na armadilha do pseudocientífico, não é mesmo? Concordo totalmente. A técnica defende que não se trata de um pensamento mágico, mas sim de um processo energético e sensorial que exige disciplina, como a dos Navy SEALs. Um exemplo: imagine que sua mente é como um laboratório quântico e você, controla as variáveis para gerar a realidade desejada. Uma ótima analogia. Sim. Como se você montasse um experimento interno para determinar, os resultados que quer ver se materializando. Exato. Tem um processo claro, um passo a passo que ensina a definir intenções, visualizar cenários e reprogramar as respostas do seu sistema sensorial, que, segundo o vídeo, Voce, força a realidade a se ajustar à sua vontade. Uau! Mas digo, isso não parece um pouco muito ambicioso? Afinal, estamos falando de tentar influenciar o tecido da realidade. Algo, bem além do comum. Pois é, a ambição é alta, mas veja, a ideia não é alterar o universo em si, mas sim se alinhar com as possibilidades que já existem, tornando certas escolhas mais prováveis.
Em outras palavras, você está escolhendo conscientemente qual caminho das múltiplas possibilidades vai se concretizar. Faz sentido, mas ainda assim soa um pouco fora da caixa. Fora da caixa mesmo. E quanto à base científica? Essa mistura de física quântica com visualização já foi bem estudada? Ou é mais uma provocação para a mente? Olha, já existem teorias que sugerem que o observador tem um papel essencial no colapso da função de onda, ou seja, a realidade é definida no momento em que é observada. Essa técnica, portanto, tenta ampliar esse papel do observador, indo além dos laboratórios e entrando no campo da experiência pessoal. Isso eleva a coisa a um patamar quase filosófico-científico. E a parte inspirada em personalidades como Brian Cox e Lisa Feldman Barrett dá um respaldo? Ou seria mais uma licença poética? É uma mistura, de ambos. A inspiração vem desses estudos e demonstra como a física e a neurociência podem dialogar com práticas antigas de visualização e meditação. Nada impede que se crie uma ponte entre o empírico e o experiencial. E tem esse toque de modernidade misturado com tradição. Mas, sinceramente, essa abordagem pode correr o risco de simplificar demais os complexos conceitos quânticos. Não acha que a técnica, às vezes, dá a impressão de querer dominar a realidade de maneira simplista? Eu entendo sua crítica. Realmente, quando se fala de forçar a matéria a obedecer à mente, pode soar como se estivéssemos prometendo resultados milagrosos. Mas o vídeo deixa claro que não é sobre uma transformação instantânea, e sim um processo que requer prática, disciplina e, acima de tudo, autoconhecimento. Isso me deixa um pouco mais tranquilo em relação à credibilidade da abordagem. Certo, mas então, qual seria o primeiro passo para alguém interessado nessa técnica? Em primeiro lugar, você precisa se comprometer com uma prática regular de meditação e, de visualização. A técnica enfatiza a importância de se tornar um observador consciente, praticando a respiração e a focalização mental para sintonizar com a energia do seu próprio ser. A disciplina parece ser fundamental aqui. E aí, com o tempo, você começa a ver resultados na forma de mudanças na percepção da sua realidade? Sim, essa é a proposta. Você altera progressivamente a maneira como interpreta e experiencia o mundo à sua volta. Não é algo de uma hora para outra, mas sim de forma contínua, onde as possibilidades se tornam mais alinhadas com seus desejos e intenções. Uma abordagem transformacional? Acho que essa técnica pode ser bastante poderosa, mas... você diria que ela poderia ser, digamos, complementada com outras práticas terapêuticas ou de autoconhecimento? Com certeza como combinar uma dieta balanceada com exercícios. A técnica pode ser um complemento para terapias, meditação e outras práticas de desenvolvimento pessoal, criando um conjunto sinérgico que potencializa a transformação interna. Realmente uma integração interessante. E quanto à parte proibida? Isso implica que essas ideias foram, de alguma forma, censuradas ou evitadas nos debates científicos? A expressão proibida tem um toque de mistério e até de rebeldia. Ela sugere que essa visualização poderosa foi marginalizada ou deixada de lado por paradigmas mais conservadores, que não querem admitir o papel transformador da mente. Quase como se fosse um segredo guardado a 7 chaves. Interessante essa narrativa de insurreição contra a realidade imposta. Apesar de soar meio revolucionário, você não acha que esse discurso pode, às vezes, exagerar na retórica? Concordo, pode parecer exagerado em certos momentos. Mas também uma maneira de motivar as pessoas a enxergarem seu próprio potencial, a se libertarem das limitações autoimpostas. O desafio, porém, é manter o equilíbrio entre a inspiração e a rigidez dos fatos científicos. Ponto válido. Então, resumindo, essa técnica é como um manual para reprogramar a forma como interpretamos e vivemos a realidade, combinando física quântica, neurociência e práticas meditativas? Exato, como se fosse uma receita que te ensina a mexer nos ingredientes da própria percepção, para que gradualmente a matéria e as possibilidades se organizem conforme a sua vontade. Isso realmente nos faz repensar a nossa relação com o mundo. E, apesar de alguns pontos serem, desafiadores ou até controversos, a técnica instiga uma profunda reflexão.
Será que somos apenas espectadores da realidade ou os verdadeiros atores na sua construção? Essa é a grande questão, né? E, esse tipo de diálogo entre ciência, autoconhecimento e transformação pessoal abre portas para novas formas de percebermos nosso potencial. Inspirador demais mesmo. Pois é, uma jornada que mistura o rigor da ciência com a delicadeza da mente. Com certeza. E, essa técnica convida cada um a experimentar, a se colocar no centro do seu próprio universo e, quem sabe, descobrir um novo jeito de viver e se relacionar com a realidade. Que reflexão incrível! Estou animado para ver como essas ideias vão se desenvolver, especialmente com o suporte prático dos apps e guias disponíveis. No fim das contas, o poder está na prática contínua e na coragem de questionar o convencional. Obrigado por essa conversa tão rica e, por explorar tão bem esse universo cheio de possibilidades. Obrigado mesmo, foi super esclarecedor.